Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E o Volta Redonda é o campeão brasileiro da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do Rio de Janeiro derrotou o Atlético de São João del Rei, comandado por Roger, 2-0 fora de casa. Os gols foram marcados por PK e Bruno Santos. E o assunto é derby. Hoje falaremos muito sobre o derby 208 e começamos com o destaque do vencedor do clássico. A primeira manchete do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, uma ótima semana pra todo mundo. Torcedor do Guarani acordou feliz da vida nesta segunda-feira, porque o Bugre venceu a Ponte Preta por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli e quebrou um tabu que durava 15 anos sem vencer no Majestoso. Matheus Bueno foi o herói do clássico, jogador que passou por um drama pessoal na última semana, deu a volta por cima e garantiu a vitória do Guarani, que continua na última colocação, mas vê a distância diminuir para o primeiro time fora do Z4. Resultado dá moral para a equipe do técnico Alan Al enfrentar o Sport na próxima rodada fora de casa. Neymar está de volta ao Al Hilal após um ano sem jogar devido à ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo. O brasileiro confirmou presença na partida de hoje contra o Al Ain dos Emirados Árabes pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O duelo será 13h, em horário de Brasília, então todo mundo na torcida pelo Neymar para que ele volte bem, marcando gol, jogando bem. 13h, Al Hilal contra Al Ain. Não posso deixar de perder. E agora o destaque do futebol paulista: o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, do Dziaki. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo, o Alvinegro precisava ganhar do Flamengo para chegar à final do torneio, mas ficou no 0-0, mesmo tendo um atleta a mais em campo pela maior parte do jogo. O Palmeiras também entrou em campo e venceu pelo Brasileirão, 5-3 no Juventude, resultado que deixa o Alviverde a 1 ponto do líder Botafogo. O Santos se prepara para encarar o Ceará nesta terça pela Série B, enquanto o São Paulo mira o duelo contra o Criciúma no próximo sábado. E o norte-americano Christian Poyer venceu o argentino Juan Pablo Fickovic por 2-1 na manhã deste domingo, com parciais de 6-2, 3-6, 6-3 e conquistou pela primeira vez o Challenger de Campinas, título inédito que garante ao tenista de 23 anos 100 pontos na próxima atualização do ranking da ATP. E tem bomba no Moisés Lucarelli, hein? Informações quentes nos bastidores depois da derrota no derby. A invencibilidade de 15 anos no clássico caiu ontem, Lupe. Caiu ontem porque a Ponte Preta não conseguiu demonstrar mais uma vez um bom futebol, não finalizou nenhuma bola na meta do goleiro Vladimir. Resultado, a derrota para o Guarani. Ainda no vestiário do Moisés Lucarelli, o técnico Nelsinho Batista colocou o cargo mais uma vez à disposição e a diretoria acabou aceitando. Portanto, Nelsinho Batista não continua mais no comando de treinador, né? O comando técnico da Ponte Preta, que agora vai em busca de um novo profissional, restando 6 jogos para terminar a competição. Macaca está dentro da zona do rebaixamento. Ontem, Gé foi expulso após o apito final do jogo. Próxima partida da Ponte acontece quarta-feira, 19h, contra o Brusque, no Moisés Lucarelli. E o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, aproveitou a confusão entre Norris e Verstappen na largada para assumir a ponta e vencer a etapa. A prova aconteceu no Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos. Carlos Sainz terminou em segundo e Verstappen em terceiro. A volta mais rápida ficou para o francês da Alpine, Esteban Ocon. E o destaque de Fábio Scheib, que nos atualiza mais de Série B e Campeonato Brasileiro aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia para você, Fábio.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem, pela 32ª rodada, o Operário empatou com o Paysandu em casa por 1-1. E o Sport fez 3-1 no Botafogo de Ribeirão. Botafogo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 36 pontos. Já o Sport é o vice-líder, 56 pontos, mesmo número de pontos do líder Santos. O Ituano ontem anunciou a demissão do técnico Alberto Valentim, após a derrota para o Ceará no sábado por 2-1 de virada em casa. Hoje, pela 33ª rodada, início da 33ª rodada, tem Chapecoense e Goiás na Arena Condá. 11h12 e agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço, boa semana pra você, Carlão. Boa semana pra nós, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Olha, eu vejo muita gente criticando aí o nível técnico do Derby 208 ontem. Não tem jeito, gente. É Série B de Campeonato Brasileiro, então tecnicamente, não só o Derby, mas praticamente todas as partidas, tirando o Santos, né, que até pelos jogadores que possui, tem um time ali com um nível técnico superior aos demais. Agora, os outros jogos vão ser tecnicamente sofríveis, mas isso não tira de jeito nenhum o mérito do Guarani. Foi superior à Ponte Preta, se impôs principalmente no segundo tempo e tecnicamente, mesmo num jogo questionável, sobrou. Luan Dias deu chapéu, jogou muito bem. Matheus Bueno não só o gol, mas a maneira como atuou. Caio Dantas à frente. Olha, de tanta besteira que a diretoria do Guarani fez esse ano, algo a gente tem que valorizar: a contratação desse jogador. Como joga o Caio Dantas, talhado para aquela posição. Então, uma vitória merecida, uma vitória de quem quer escapar da zona do rebaixamento. Eu espero que não tenha sido tardia esta recuperação, mas o Guarani dá sinais de que vai brigar fortemente para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a Ponte Preta. Ponte Preta. Temos muito a falar sobre o derby aqui no CBN Esportes, então você, ouvinte, também está convidado a participar com a gente. Você, torcedor do Guarani, está nas nuvens. A vitória no derby te dá mais ânimo, renova tua esperança para acreditar na permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A missão ainda é árdua, é difícil. Mas até o Matheus Salustiano disse durante a semana, a gente bateu nessa tecla. Ele falou, se nós, em caso de vitória no derby, o nosso ânimo vai mudar. Renova o nosso ânimo, nos dá mais confiança. O derby é a luz no fim do túnel para o Guarani. Então, o quanto que impacta, na tua opinião, a vitória no clássico contra a Ponte? E no caso, você, torcedor ponte-pretano, tá magoado, mas não é um momento de jogar toalha também. A Ponte tá a um ponto de sair da zona de rebaixamento e pega o Brusque em casa na quarta-feira, que é duelo direto. Quem deve assumir o lugar do Nelsinho Batista, hein? Lembrando que, apesar da informação jamais do que confirmada, nos bastidores, a Ponte não se manifestou ainda sobre a queda do Nelsinho, mas, repito, a informação já está confirmada. Nelsinho já não comanda mais a Ponte. Hoje, na representação, teremos agora em Nenê ou Edson Boaro, hein? Quem que vai pro banco, hein? Não dá pra saber ainda, né? Um dos dois, né? São respostas quarta-feira difíceis, porque tem o Nenê, tem o Boaro. Não sei se chega algum treinador, porque hoje é segunda. A Ponte treina hoje e amanhã. Eu acho improvável. Eu também acho muito difícil. A não ser que tem alguém livre no mercado que já tá pegando um voo pra cá e comanda o treinamento da tarde. Mas é uma situação bem delicada. Mas você, ouvinte, pode mandar a sua sugestão aí, quem você traria, né? Roger. Tem nomes famosos aí nos bastidores da Ponte, né? Como Roger, Gilson Kleiner, Guto Ferreira, essa turma de sempre, ou então algo novo, né? Tem Daniel Paulista, tem Barroca, tem o Luizinho Vieira, né? Que era do Vila. Luizinho Vieira é outro. Tem o Valentim, tem o Valentim que está do Ituano agora. Pô, com uma baita campanha do Ituano, o Roberto Valentim, realmente. O Ituano tava voando. Só é o vice-lanterna do campeonato, só. 11h15. Vai procurando aí, Antônio Lupe. Daqui a pouco a gente traz aqui, levanta algumas hipóteses, né, de nomes pra assumir o comando da Ponte Preta na sequência da Série B. CBN Esportes tá no ar. Rapaz, Luizinho Lopes, tá? Boa. Lopes. Eu entrei no estúdio com tanta pressa aqui pra começar o programa que eu nem percebi a volta desse ícone. Mas voltou, né? Brocochô? Por conta do derby, né? Sim. Grande Valmir Bortoleto, seja muito bem-vindo novamente. Aos comandos técnicos do CBN Esportes, tem também a coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento.
Pois não, Antônio Lupe. Disse que queria ter ficado em Natal, onde ele passou as férias. Pra voltar agora era melhor. É. 11 horas e 16 minutos. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 19 minutos, vamos com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. No sentido rodovia Dom Pedro, trânsito livre. A Avenida Norte-Sul tem excesso de veículos na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. Quem segue no sentido oposto reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Princesa do Oeste tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal encontra a lentidão somente na saída da Avenida Prestes Maia, sentido Bosque, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Vila Industrial, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h20. Lubrificantes Móbil, alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20, estamos de volta aqui para seguir o nosso CBN Esportes. Já vamos entrar no assunto derby, né? Primeiro por uma análise do que foi o jogo, Carlão, Fábio Scheibe, Antônio Lupe, vitória do Guarani. E eu tive a impressão, Carlão, que o Guarani vence o jogo no vestiário, no intervalo. Porque até o Al discordou disso, né? Que o primeiro tempo foi ruim, na avaliação dele o primeiro tempo foi truncado. Não deixa de ser verdade, mas na minha avaliação o Guarani não foi tão soberano assim no primeiro tempo quanto foi no segundo.
Mas no segundo tempo, o Guarani volta muito bem, a Ponte volta muito mal, ainda mais depois da saída do Emerson ali, a entrada do Hudson, Sim. né, Carlão? Eu senti um Guarani nervoso no primeiro tempo, errando passes, o João Vitor sentindo demais a partida, não conseguindo dominar. E os duelos, todos praticamente, eram vencidos pelos volantes da Ponte. O Castro e o Emerson começaram muito bem o jogo, né? Eu acho que se tem algo positivo na Ponte, que é difícil de encontrar, mas eu acho que a atuação dos dois volantes, principalmente do Emerson, tá? Eu gostei da participação do Emerson e no primeiro tempo a Ponte teve uma vantagem apenas, então, somente nos duelos, viu, gente? Nas bolas divididas a Ponte ganhou praticamente todas e na base da marcação ela conseguiu inibir a qualidade do Luan Dias e dos jogadores mais decisivos do Guarani, o próprio Caio Dantas, os zagueiros da Ponte, mesmo limitados, conseguiram ali conter um pouco o ímpeto destes jogadores do Guarani. Mas tecnicamente também não apresentou nada, o Vladimir não fez uma defesa mesmo com essa pequena superioridade. Aí no segundo tempo o Guarani voltou determinado, as peças do Guarani começaram a se encaixar com toque de bola, com tranquilidade, aos pouquinhos foi ganhando confiança no jogo. Eu me lembro até que faltando, assim, um pouco antes do Guarani marcar o gol, o Cabela me chamou e disse, ó, da maneira que está, o Guarani está próximo de marcar. Acho que foi logo aquela chance do Luan Dias em que o goleiro da Ponte fez uma boa defesa e acabou dando certo. O Guarani fez o gol. Mas isso não é questão de, é o profeta do acontecido. Não. A partida se encaminhava para isso da maneira como o Guarani voltou para o segundo tempo. E uma Ponte inerte. Principalmente depois da saída do Emerson. As peças de reposição muito mal. Todos entraram muito mal. O time abaixou, principalmente o Elvis. O Elvis largou, né? Ontem eu comentava com o Gabriel fora do ar, falei, o Elvis largou, errou passe, uma participação terrível. Mas o Guarani no segundo tempo, sim, foi o outro, o Luan Dias assumindo a responsabilidade, Caio Dantas ditando o ritmo na frente, né, Heitor participando também, e foi um outro time. E tecnicamente bem melhor que a Ponte, por isso venceu. E outra coisa, né, a Ponte em nenhum momento, quando perdia o jogo, ela deu mostras de que poderia empatar, né? Porque às vezes você vai sentindo, que nem o Guarani... Você dispôs 1-0. Isso, dava pra perceber que o Guarani marcaria o gol, né? Porque tava pressionando, momento, marcaria o gol. Só que tem determinados jogos que mesmo o time em desvantagem dá a impressão assim, a Ponte vai pro abafa, a torcida vai entrar no jogo e a Ponte vai empatar. Não, em nenhum momento isso aconteceu, tanto é que o Vladimir sequer sujou o uniforme, muito pelo contrário. O Guarani não criou mais chances claras, mas estava até mais próximo do gol devido à organização e devido à tranquilidade e à vantagem no placar. Então foi uma vitória merecida do Guarani, uma vitória do segundo tempo, sim. Acho que no intervalo o Alan deu uma mexida com a rapaziada, Matheus Bueno voltou bem. E por isso hoje o Bugre celebra aí a vitória no derby, a quebra de um tabu e a perspectiva de que vai brigar. Se vai dar certo ou não, não sei, mas a perspectiva que o Guarani vai vender caro. Caso for rebaixado, o Guarani vai brigar demais até a 38ª rodada, disso eu tenho certeza. Eu ia guardar o complemento do Carlos, porque eu observei dois detalhes e que ele não citou, e até gostaria de ouvi-lo a respeito de se concorda ou não. Primeiro, fisicamente a Ponte aguentou bem até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois eu senti deu uma arrefecida, pode ser. Que a gravata foi lá na grama. E o Guarani ganhou na imposição física. Na imposição física. E o segundo... Ele ficou mais com a bola, né? Assim, principalmente depois que menos, perdeu o Emerson. Ali abriu. Cara, a segunda bola... Sim. O que é a segunda bola? Aquela bola rebate, sim. Aí a zaga tira, sobra para um time. Quem era esse time que ficava com a bola? O Guarani. Todas. Não tô falando, não tô contando nada. Todas as bolas, a segunda bola era do Guarani. Os duelos no primeiro tempo que nós estávamos falando que a Ponte venceu, o Guarani venceu todos no segundo tempo, porém com a qualidade, né? A Ponte no primeiro tempo ela venceu os duelos, mas ela não teve qualidade para prevalecer a vitória nos duelos, por exemplo. Ela não criou uma alternativa. Ela não teve uma ultrapassagem dos laterais, que é algo que a gente vai questionar com relação ao Nelsinho. Eu acho que é melhor você ter um jogador da posição mais em má fase do que um improvisado em má fase, entendeu? Eu acho que o Inocêncio deu mostras no primeiro derby. É importante você ter jogador com bagagem e que já entende a rivalidade, o tamanho do jogo. E o Inocêncio no derby do Brinco de Ouro ele foi fundamental. Até na expulsão do João Vitor, a Ponte poderia ter vencido na ocasião. Então acho que o Inocêncio, o próprio Risso argentino, jogo de pegada, jogo que o argentino gosta de atuar. A gente não vive o dia a dia do clube, mas eu acho que o Nelsinho poderia deixar de lado algumas convicções, ao meu entender,
equivocadas. E no segundo tempo o Guarani foi amplamente superior, amplamente. Em nenhum momento a Ponte deu mostras, em nenhum momento a Ponte fez por merecer. Foi criada toda uma atmosfera para a Ponte vencer o jogo e em nenhum momento esses jogadores, o time que entrou em campo conseguiu fazer com que aquela atmosfera fosse favorável. Então por isso o Guarani tem que celebrar, tem que valorizar e dar mostra sim que vai guerrear, vai pelear até o final da Série B em busca da permanência. Agora a Ponte entrou numa zona perigosíssima. Mas a Ponte não está na frente do Guarani? Está. Só que o Guarani na lanterna, porém em ascensão, dando mostras de reação. A Ponte não. Abre o Z4, mas tá ali, ó. Parafuso. Parece que entrou naquelas correntezas de mar que você não consegue sair. E aí, Fábio Scheib, grandes personagens, né, do lado do Guarani. O Luan Dias jogou muita bola ontem. O Matheus Bueno, que teve um drama familiar, né? Perdeu o irmão às vésperas do jogo contra o CRB, esteve em campo. E ontem até uma declaração bem emocionada depois do jogo, dedicou essa vitória ao falecido irmão. Foi um dos grandes personagens do lado do Guarani que conseguiu essa vitória importantíssima para continuar vivo no campeonato, Fábio. É justamente essa história que eu queria salientar aqui, né? O Matheus Bueno, que teve essa perda, né? Uma semana, entrou em campo contra o CRB e num clássico, o maior clássico da cidade, o maior clássico do interior do Brasil, acaba marcando o gol da vitória, quebrando o jejum de 15 anos, mantendo vivas as esperanças do Guarani em poder sair dessa zona da lanterna da competição e também dessa zona de rebaixamento que tanto tempo o Guarani está. É impressionante como o futebol tem essas reviravoltas e pode dar alegria no outro dia para uma pessoa que passou um drama familiar tão grande, né? E por outro lado, a Ponte Preta, como disse o Carlão, está num momento muito complicado, né? Nesse retorno, a lanterna do retorno, apenas 7 pontos em 39 disputados, e a situação se complica, ainda mais com a perda agora do treinador. A Ponte tem que se mexer nesses 6 últimos jogos aí para tentar escapar dessa zona incômoda também. Só atualizando, né, os números do derby, né, o Guarani quebrou um jejum aí de 15 anos, a última vitória tinha sido naquele derby de 2009, né, golaço do Kaique. Golaço, desde 3 minutos de jogo. 3 foi no primeiro tempo. Desde então a Ponte tinha vencido 6 jogos, empatado 4 no Majestoso. O Guarani volta a vencer então no Moisés. 18 vitórias do Guarani em 69 jogos no Majestoso, 30 vitórias da Ponte, 21 empates. E abre uma vantagem considerável no histórico geral, né? 70 vitórias do Guarani contra 67 da Ponte, além de 69 empates, um resultado desconhecido, números que alimentam a rivalidade. Aliás, Guarani, 2 vitórias, 2 empates nos últimos 4 derbys, né? Sim. Desde o derby do Fecim, o Guarani não perdeu mais. Não perdeu mais. Foi do Fecim. Então, foi 2022, né? Então, nos últimos 2 anos, o Guarani com um bom retrospecto em derby. Que foi, cara, foi a única vitória do Marco Antônio Eberlin como dirigente da Ponte. Nem na outra passagem. Isso é bem emblemático, né? Não, ele conseguiu. Desculpa. 2002 ele consegue a vitória que foi a quebra do tabu de 15 anos. E esse do Fecim, então, a primeira vitória do Eberlin dentro do Moisés Lucarelli, venceu em 2002, ou seja, em tanto tempo de Ponte Preta ele venceu 2 jogos. E o Nelsinho, meu Deus do céu. Nossa, é trágico o aproveitamento do Nelsinho. Não nasceu pra jogar derby. Não nasceu pra jogar. Não, pra jogar ele nasceu, porque ele, como ganhou, jogador, né? ele ficou invicto, né? Agora em como 8 jogos. Agora, ele como técnico, 4 derrotas e um empate. Nelsinho Batista realmente, como técnico em derby, não funcionou. Não funcionou. E o Alan Al vence o primeiro derby, né? Porque ele perdeu em 2021. Ele foi demitido quando perdeu o derby? Não lembro. Eu acho que ele é demitido pós-Mirassol. Ele perde o derby e vai pra Mirassol, que já era mata-mata de Paulista. Ah, verdade. O Guarani perde pro Mirassol. Perdeu nos pênaltis, né? Se não estiver Sim, enganado. foi 0x0. Aliás, injustamente demitido, porque ele só caiu porque perdeu o derby, mas fazia um bom trabalho. Ô Júlio, eu sei que a gente já tá no laço, mas a gente vai falar um pouquinho mais também das campanhas, mas é necessário a gente fazer um recorte da campanha da Ponte em casa, nesse retorno. Cara, é desesperadora. E eu acho que é a justificativa da Ponte entrar na zona do rebaixamento. Se você for pegar Goiás, Operário, Chapecoense, Ituano, América, Botafogo e Guarani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 pontos disputados. 4 conquistados. É a campanha do Guarani no primeiro turno, praticamente, né? Em casa, tá? Tô fazendo só o Sim, recorte. mas quando tá no retorno, tá horrível. A Ponte é a lanterna do retorno, 9 pontos. Aí, 9 pontos. 9 pontos. E muito desses bem. 9, 4 foram vitórias, mas, cara... Já a gente fala então do Nelsinho, mais do Guarani, mais o derby, agora 11 horas e 30 minutos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 21 de outubro de 2024. O dólar comercial opera em alta no pregão de hoje. A moeda americana já encostou nos R$ 5,73. O movimento ocorre depois de o Banco Central divulgar mais uma edição do Boletim Focus. A estimativa da inflação para este ano subiu e atingiu o limite da meta para 2024. No cenário externo, a China reduziu mais uma vez as duas taxas de juros de referência do país. O objetivo é estimular a economia chinesa, que enfrenta desafios para continuar um crescimento e atingir a meta de bater 5% neste ano. No momento, o dólar comercial está em ligeira elevação de 0,02% e é negociado a R$ 5,70. O euro vale R$ 6,18, queda de 0,16%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,10%, com 130.633 pontos. A ANEEL estuda incluir na renovação dos contratos de concessão das distribuidoras a possibilidade de os investimentos da rede elétrica serem repassados para as contas de luz antes das revisões tarifárias realizadas a cada 5 anos. Um dos objetivos é criar estruturas resistentes a eventos extremos, como a tempestade que atingiu São Paulo há 10 dias. A agência reguladora colocou uma proposta em consulta pública e vai receber contribuições até o dia 2 de dezembro. O processo envolve contratos para 20 distribuidoras com concessões que começam a vencer no ano que vem. O clérigo acusado de orquestrar uma tentativa de golpe em 2016 contra o líder turco Recep Tayyip Erdogan morreu aos 83 anos. Fethullah Gulen vivia em exílio autoimposto nos Estados Unidos desde 1999. O clérigo construiu um poderoso movimento islâmico na Turquia e sempre negou a acusação de ter comandado a tentativa de derrubar o presidente do país. Cerca de 250 pessoas morreram na ocasião. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, seguimos falando sobre Derby 208. Vamos ao professor Alan Al, Antônio Lopes. Vamos lá, o técnico Alan Al concedeu entrevista coletiva no gramado do Majestoso após a vitória por 1-0 do Guarani, gol marcado por Matheus Bueno, e o treinador do Bugre fez a leitura do que aconteceu dentro de campo no Derby de número 208. O primeiro tempo foi muito truncado, né, sem muitas oportunidades para as duas equipes, era natural de um clássico. Conversamos que nós precisávamos atacar um pouquinho mais o espaço vazio que a Ponte Preta nos proporcionava, principalmente nas costas dos laterais. Tivemos um pouquinho mais de calma também, né, ter o controle do jogo, que é a nossa característica. Vejo que foi uma vitória merecida, tivemos o controle do jogo praticamente que total, talvez tenha sido uma das partidas que nós menos sofremos situações de gol do adversário, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo. É um caminho ainda difícil de se percorrer, mas a gente tem que valorizar o que foi feito hoje, porque, se não me engano, faziam 15 anos que não se ganhava aqui dentro. É um presente para nós, pela dedicação de todos, para a torcida, e a gente sabe que a nossa situação ainda ela não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo a cada momento, e essa conversa que nós tivemos no vestiário foi justamente por isso. Além das alternâncias táticas que nós tivemos durante a partida, a questão da atitude era fundamental para a gente conseguir o resultado, né, diante de 15, 17 mil torcedores, e nós conseguimos manter o nosso padrão de jogo, manter a nossa postura, buscando o resultado, e eu acho que isso foi fundamental. A escalação titular do Alan Al contou com algumas novidades, né, porque o Pegorari sofreu uma lesão, o Vladimir voltou à meta titular, e o Anderson Leite sentiu um problema muscular na preparação. É sempre bom repetir, né, que toda a preparação ela acontece. A do Guarani aconteceu fora, aconteceu em Itu. Então o Guarani só divulgou esse problema com o Anderson Leite momentos antes da escalação oficial. E o Heitor, né, foi quem fez essa função no meio-campo ali, uma dobradinha meio que com o Pacheco.
Então foram as surpresas do derby do técnico Alan Al, mas surpresas forçadas porque os dois jogadores, tanto do Pegorari quanto o Anderson Leite, eles sentiram problemas. Que coisa, né, Fábio? Porque o Heitor, jogando naquela função ali no meio campo, jogou bem, né? Então o Alan Al ganhou mais uma opção aí para os próximos jogos, porque ele já tinha entrado bem também quando ele jogou mais avançado contra o CRB. É uma tônica, né, do futebol moderno, nessa dobra de laterais também, o Pacheco jogando na direita, o Heitor um pouco mais para frente. No primeiro tempo não deu muito resultado, mas na segunda etapa o Guarani conseguiu explorar bem esse lado da defesa pontepretana. Eu acho que foi bem, o Guarani se encontra uma nova forma de jogar também, uma boa opção para o Alan Al. Agora com esse jogo complicado que tem pela frente contra o Sport, aí também ganha mais alternativas, né? Sem dúvida nenhuma. Agora a questão é, Carlão, Vladimir vai ser o goleiro do Guarani nos últimos 6 jogos. Ah, né? tem que ser, Júlio. Aliás, seria bom o Alan Al já tomar esta postura, né? Ter esse posicionamento. O Vladimir é o titular até o final. Tem coisa no futebol que conta muito. Acabamos de falar do Nelsinho, que não ganha derby e tal. Acho que no futebol, às vezes, vale essa coisa de energia, sabe? O cara foi lá no campo da Ponte, ganhou, né? Participou pouco em virtude da limitação da Ponte, mas ganhou. Trouxe, sabe, boas energias para esse time do Guarani, trouxe bons fluidos. Então tem que ser o Vladimir nessa reta final. Né, o time ganha confiança, o time fica grande, sabe? Quando a gente fala, chega grandão na Ilha do Retiro, mesmo sendo um adversário difícil, né, o Sport na próxima rodada, mas o Vladimir tem que ser, ele não é, mas tem que ser o camisa 1 do Guarani nas próximas rodadas da Série B. Ô Júlio, mas uma situação que eu achei legal, porque assim, claro que o elenco tá todos, eles estão juntos, né, unidos. E o Pegorari foi até lá, né? E ele ficou o tempo todo no aquecimento. Inclusive a Adriana Almeida registrou isso na nossa transmissão. Ele ficou a todo momento incentivando, passando força ali pros seus companheiros. Eu até falei isso depois do jogo. Consegui fazer uma matéria com o Gustavo Scalesi, que é o preparador de goleiros. Ele citou essa presença ali do Pegorari para tentar passar ali uma energia positiva, que acho que é válida, né? Principalmente na situação que o Guarani se encontra. Mas acho que foi legal essa atitude dele de pelo menos ter ido até lá para dar esse apoio tanto para o Vladimir quanto para os outros companheiros, porque ficou uma dúvida muito grande com aquelas declarações do Pegorari nas últimas semanas, né? Perfeito. Agora falando sobre a Ponte, Lupe, Nelsinho Batista no vestiário, né? Informação que nós apuramos em conjunto aqui hoje pela manhã. No vestiário ontem já se despediu do elenco da Ponte, que vai iniciar a procura por um novo comandante. Exatamente, né? Só pra gente colocar aqui a ordem dos fatos, né? Teve muita confusão ontem na saída do Moisés Lucarelli, isso já foi comentado aqui no CBN Campinas. Os problemas que a gente teve até durante a transmissão com a polícia, junto com os torcedores, não foi uma cena nada agradável. E aí, ontem, a assessoria de imprensa da Ponte falou que não tinha condições para realizar a entrevista coletiva e pediu a compreensão de todos. Naquele momento, a gente já passou um filme na cabeça, porque a gente não precisa ir muito longe lá contra o Ituano, quando o Brigatti deixou o comando técnico da Ponte Preta, ele também não quis considerar a entrevista coletiva, e pelo que a gente apurou, o desenho foi mais ou menos o mesmo com o Nelsinho, né? Ele entregou o cargo no vestiário, agradeceu ali o período em que ele ficou à frente do comando técnico da Ponte. O pedido foi aceito pela diretoria, se não me engano ele já tinha feito um pedido anteriormente e esse pedido não foi aceito contra o Ituano. Exatamente. Na goleada sofrida por 4-0 no estádio Moisés... 4-1, perdão, no estádio Moisés Lucarelli. Então a diretoria entendeu esse pedido do Nelsinho e agora o objetivo, com pouquíssimo tempo até a próxima partida, né, que é contra o Brusque na quarta-feira, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, sem Gé, foi expulso, 2 jogos de suspensão, porque ele foi expulso de forma direta e recebeu o 3º amarelo quando a bola estava rolando. A expulsão, o jogo já tinha terminado. Então o Gé tá fora, tem mais... era o Gé mesmo que recebeu o 3º cartão amarelo. Então tem problemas para resolver aí a escalação para enfrentar um duelo direto, o novo profissional que assumir ou se algum interino assumir esse comando técnico da Ponte, ou o Edson Boaro, ou o próprio Nenê Santana. Tem um lance, eu fiquei ontem reparando, quando a terceira começou a pedir o Elvis, eu esqueci um pouco do jogo, né? Porque nós estávamos na cobertura também no tempo real. Então, como o Heitor Esmeriz estava acompanhando o jogo, eu fiquei olhando o Elvis por um bom tempo, né? Para ver as reações do Elvis. E algumas coisas me incomodaram, que eu acho que escancaram essa relação
já ruindo dele com o Nelsinho Batista. O gestual do Elvis, em muitos momentos, eu acho que entregava uma insatisfação enorme. Sempre que tinha algum contra-ataque sendo puxado, ele balançava a cabeça negativamente, tipo, não. E quando o Nelsinho chama, muito por conta dos pedidos da torcida, o Elvis passa reto pelo Nelsinho. Aí o Nelsinho chama o Elvis, aí ele volta e em nenhum momento olha pro Nelsinho, abaixa a cabeça, aproxima o ouvido ali, escuta as instruções, sai e em nenhum momento olha pro Nelsinho. Então eu acho que existe sim, claro que eles não vão confirmar em nenhum momento, mas eu acho que o clima no vestiário era de muito desgaste já com o Nelsinho Batista. Então isso às vezes pesa, porque o Eberlin, presidente da Ponte, era contrário à saída do Nelsinho, né? Ele queria que o Nelsinho ficasse até o fim por acreditar no trabalho, mas toda essa pressão, aliado com esse desgaste dentro do vestiário, era muito difícil o Nelsinho seguir, ainda mais depois de uma derrota em Derby. A gente sabe que o Marquinhos ele tem como característica a manutenção de treinadores, o que eu acho muito bom. Eu gosto desta postura. Não vejo em alguns momentos como assim, o principal culpado é o treinador. Só que em alguns casos, eu acho que tem a necessidade de fazer uma troca. Por quê? Não só por esta situação, o desgaste com o Elvis. Elvis entrou muito mal, entrou muito abaixo. Muito. Talvez uma da justifica ele ser pior banco, apresentação do Elvis com a camisa da Ponte. Algumas convicções do Nelsinho, com os laterais principalmente, com todo respeito à pessoa, ao atleta. Luiz Felipe é um trabalhador, mas está muito abaixo do nível de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, o João Gabriel lá improvisado atrapalha muito até o desenvolvimento do garoto. Eu acho que deve, mesmo não estando bem, mas o Risso tem que voltar. Na própria lateral direita, o Igor Inocêncio é um cara que teve bons momentos na Série B. E a gente percebeu, assim, nos últimos jogos que o Nelsinho já não tinha força para extrair algo positivo do grupo, né? A própria passividade da Ponte no segundo tempo, mesmo com o Guarani superior tecnicamente, mas eu achei que a Ponte ela aceitou demais a derrota, né? E foi uma derrota para o torcedor pontepretano, ela foi uma derrota emblemática, uma derrota doída. Porque era assim, a gente sabe o que significa o derby, era um jogo para vencer, estou falando no caso da Ponte, tá, gente? Era um jogo para a Ponte vencer e rebaixar o rival praticamente. O que significa isso? Muito. Para o torcedor da Ponte ou para o torcedor do Guarani significa muito. Né? Em Campinas, hoje, infelizmente, a gente não cumpre bons papéis nas competições. Então, qual que é a alegria do verde e branco e do preto e branco? Um vencer o outro e não cair. Infelizmente, estamos nivelados por baixo. Né? Então, poxa, para o torcedor da Ponte era um jogo que valia demais, não só o fracasso, né, do rival, mas praticamente o encaminhar da permanência da Série B. Um jejum de 15 anos. Poxa, 15 anos sem perder para o grande rival, cara, é sensacional para quem torce para a Ponte Preta. Ou seja, então, mais uma vez, o tamanho do jogo. E a gente percebeu no segundo tempo a Ponte aceitando tudo isso. Tudo isso que poderia construir e se tornar um domingo festivo para o torcedor da Ponte, eu percebi que o time sentiu demais, assim, sentiu ou não sentiu o que estava caindo por terra, ao contrário do Guarani, que foi guerreiro, foi lutador, conseguiu renascer após um primeiro tempo questionável e poderia ter feito um placar até mais elástico. Então, diante de toda a pressão que estava em cima do Guarani, o Guarani conseguiu tirar proveito e entendeu no segundo tempo o significado do jogo. Ao contrário da Ponte, que fez um primeiro tempo de luta, entrega, pouca capacidade técnica, é bem verdade, mas entendendo o tamanho da partida. Mas no segundo tempo, foi uma Ponte Preta que em nenhum momento, ela conseguiu fazer com que o Moisés Lucarelli vibrasse, pulsasse. Isso não aconteceu. A qualidade do Guarani, é bem verdade, mas também a inércia da Ponte. Então, realmente, foi um derby que, para o torcedor pontepretano, vai demorar para sair da cabeça. Ô, Júlio. Pois não, Fábio. Só mais uma questão, alguém precisa chegar junto, conversar com o Gé, né? Esse garoto que tem tanto potencial aí, cresceu bastante nos últimos tempos também, estava machucado, é verdade, voltou ontem, depois de 2 meses, mas durante o jogo mesmo, faz parte do jogo também, mas ele não tem que segurar a cabeça um pouco, né? Segurar as palavras, reclamou bastante com o Wilton, nem sei porque foi expulso depois. Tentou pegar um pênalti no primeiro tempo ainda, que não foi absolutamente nada, caiu, ficou reclamando depois, uma própria jogada no meio campo ali, sempre se pegando com os defensores bugrinos, ele é importantíssimo para a Ponte Preta e também para o futebol dele também, que visa uma saída futuramente para o clube da Série A também, então é bom que ele ponha a cabeça no lugar enquanto tempo, né? Mas, cara, eu acho que vai muito mais agora do Gé, porque não é possível, com todo o staff que a Ponte tem, deve ter um psicólogo, porque hoje é essencial no futebol, não é possível alguém não conversar com ele.
Eu não falo nem para o bem da Ponte, como disse o Fábio, para o bem dele, porque o Gé é um cara que tem potencial, um cara que evoluiu demais tecnicamente, principalmente nesta Série B, mas se ele continuar com essa maluquice, esse pavio curto, ele não vai conseguir alçar voos mais altos, ele não vai conseguir subir mais um degrau na carreira. Por exemplo, imagine o Gé com esse comportamento vestindo a camisa do Santos, que já manifestou desejo de contar com o Gé, vestindo a camisa do Internacional, vestindo a camisa de um clube de Série A. Né? Seria muito ruim. Ele me lembra, não estou falando tecnicamente, o Luiz Fabiano, quando ele chega no São Paulo, ele passa por este processo de muitas expulsões, de muitos cartões. Rapaz, a imprensa foi pra cima dele, a torcida foi pra cima dele, e aí o Luiz Fabiano teve um comportamento mais adequado e se transformou naquilo que a gente sabe. Tecnicamente o Gé está muito abaixo do Luiz Fabiano, com certeza, mas é um cara que precisa melhorar o comportamento, não só para alçar voos mais altos, mas, cara, para conseguir a tal independência financeira, porque desse jeito ele vai continuar nesse patamar aí. 11h47, daqui a pouco a gente fecha aqui a régua, passa a régua em derby e fala também de Corinthians. Corinthians eliminado da Copa do Brasil, voltamos já. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E de forma bem tranquila, o Vôlei Renata estreou muito bem na Superliga 2024-2025. Ontem à noite, com o apoio da torcida no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata venceu o Goiás por 3-0, com parciais de 25-12, 25-20 e 25-18. O próximo compromisso da equipe de Campinas acontece no dia 29 de outubro, pela segunda rodada da competição nacional, novamente no ginásio do Taquaral. O adversário do Vôlei Renata é o Blumenau. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos, estamos de volta. Gabriel Dudziak está chegando para nos atualizar informações da eliminação do Corinthians para o Flamengo.
Em casa, o Corinthians precisava de uma vitória por 1 gol contra o Flamengo para levar aos pênaltis a decisão da vaga na final da Copa do Brasil. O começo de jogo, que era equilibrado, sofreu um abalo aos 27 minutos. Foi quando o atacante rubro-negro Bruno Henrique foi expulso de forma direta. Com um a mais em campo, o Corinthians teve toda a posse de bola, mas sofreu para criar chances claras de gol contra um Flamengo que se postou bem atrás e com uma linha de 5 defensores. O tempo foi passando, os cruzamentos corintianos foram se acumulando e pouco mais aconteceu. Placar final 0-0 e Flamengo na decisão. Para o técnico Ramon Dias, o alvinegro não conseguiu se aproveitar da superioridade numérica que teve e por isso fica pelo caminho. Cuando quedamos con 10 no fue tan claro en el juego y en la proyección de mitad de cancha para adelante. Creo que en eso defensivamente se agrupó muy bien Flamengo y nosotros no pudimos. Tuvimos dos o tres chances, pero no clara como outros partidos. O Palmeiras também jogou. Em Caxias do Sul, o Alviverde teve muitas dificuldades contra o Juventude em um jogo frenético pelo Brasileirão. Estevão fez 1-0, o Juventude empatou. Veiga fez 2-1, o Juventude empatou. Veiga fez 3-2 e Rios ampliou. O Juventude, porém, descontou para 4-3 e pressionou, mas o Alviverde se defendeu melhor na reta final do jogo e fechou a partida em 5-3, graças a outro gol de Veiga, o terceiro dele. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira falou sobre os diferentes vieses que podem ser usados para analisar o que houve em Caxias. Ter um jogo com 8 golos, podes achar que é um jogo espetacular. Pode ser também pensar que em determinados momentos houve desatenções e houve desorganização, mas a verdade é que para haver golos tem que haver erros. E eu acho que a equipa que cometeu menos erros foi o Palmeiras. Com o resultado, o Palmeiras fica a 1 ponto do líder Botafogo. Hoje o Santos faz os últimos ajustes antes de voltar a campo na terça. Na Vila Viva Sorte, o Peixe vai encarar o Ceará às 7 da noite. Gil, Escobar e Pituca, que cumpriram suspensão, devem voltar à equipe. Os santistas seguem na liderança da Série B, já que o Novo Horizontino foi batido pelo Mirassol no sábado. Já o São Paulo volta a campo apenas no próximo sábado, quando enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. O lateral esquerdo Wellington, suspenso, será desfalque para esse jogo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Corinthians, né, Fábio, mesmo com um a mais, durante boa parte do jogo, não conseguiu se impor diante do Flamengo, que deitou em cima da vantagem, né? Vontade não faltou pro Corinthians, faltou organização, né? O Corinthians com o jogador a mais, maior parte do tempo, teve a expulsão do Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo. O Corinthians até tentou, mas não conseguiu furar a retranca, né? Flamenguista, depois da expulsão do Bruno Henrique, o Felipe Luiz colocou mais um zagueiro, né? O Fabrício Bruno, ficou com 3 zagueiros, o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz e o próprio Léo Pereira, e o Corinthians teve muita dificuldade para criar chances claras de gol. Na segunda etapa, o Corinthians, empurrado pela torcida, tentou também, mas o Flamengo contou com um jogador que está fazendo chover nesses últimos anos, nesses últimos dias, tanto na Gávea quanto na seleção brasileira também. O Gerson jogou muito, tomou conta do meio campo, parecia que o Flamengo nem contava com um jogador a menos. O Gerson dando tranquilidade, né, dando mais segurança para a equipe flamenguista, que suportou o empate 0-0, também não criou muito, não criou quase nada, mas deitou embaixo da vantagem, em cima da vantagem, e conseguiu a classificação para a final, agora tentando esse pentacampeonato contra o Atlético Mineiro. O sorteio dos mandos das finais vai ser na quinta-feira, a CBF definiu, viu, Julio? Perfeito. Final que vai ser interessante. Eu errei, eu inverti a final, né? Que eu falei Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco. Não, mas Mas tudo bem. Disputa de terceiro lugar. Beleza. Você não errou assim totalmente, você acertou pouco. Cara, é impressionante. A gente até estava debatendo aqui no nosso cafezinho sobre a vitória do Atlético, né? O que é um craque. Até ontem, antes do derby, também na nossa resenha, o Hulk, ele reclamou o jogo inteiro, ele não dominou uma bola, ficou ele e o Scarpa com rusgas também. Daqui a pouco, camisa 7 não me pega uma bola, ele tem 2 segundos para pensar e fez o que fez, deu a classificação ao Galo. O craque é outra história, né? Que coisa. E aí depois do gol, com a vantagem não, né? Com o empate que favoreceu o Atlético deitou e rolou, poderia até ter construído um placar melhor, mas que final, hein? Talvez a grande rivalidade interestadual, tem Flamengo e Palmeiras, né? Essa rivalidade mais moderna, mas historicamente Atlético e Flamengo são rivais, né? O ódio esportivo predomina nesse confronto. Nossa, palavreado. Ódio esportivo. O ódio esportivo predomina nesse confronto. E um duelo equilibrado entre Galo e Rubro-Negro. Quem é que vai ser campeão, Fábio Scheibe? Flamengo. E aí, Lupe? Galo!
Você tem aposta, Carlão? Cara, se o Flamengo competir, algo que dificilmente ele faz, ele é campeão. Porque o Flamengo é meio blasezão, né? Principalmente, acho que vai ganhar a qualquer momento. Se competir, o Flamengo tem mais possibilidades. Eu posso mudar meu palpite? Eu esqueci Então de mude. uma coisa, cara. Só tem isso pro Flamengo, né? É. O Atlético ainda tá na Liberta. Tá. Cara, ele já joga eu vou mudar, agora, né? Eu vou com o mudar River meu essa palpite. semana, velho. Flamengo ganha. Amanhã. Olha, Amanhã? Faz um jogo pesado contra o Vasco. Na Amanhã? terça tem outra pegada contra o River Plate. É amanhã? Amanhã, verdade. Só Boa. amanhã. 9h30 na Arena MRV. Jogaço, hein? E só pra falar, né? Boa vitória do Palmeiras contra a Juventude, Boa. 5-3. Palmeiras segue na cola do Botafogo. E o ponto novamente Botafogo diferença. botafogou, né? Botafogou O no espião Criciúma contra o estatístico Criciúma. do GE coloca o Palmeiras com mais porcentagem de título do que o Botafogo, porque o espião estatístico sabe que o Botafogo faz parte daquela seleta lista de clubes. Como faz, né? Muito bem, 11 E o horas Vila Nova, hein, 56 minutos. Eu falei Estamos que não encerrando vai aqui o nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena CBN. Eliel tá impossível hoje, hein? Nossa, aguenta. Aguenta ele hoje, 4 horas. Amanhã a gente tá de volta com o CBN Esportes aqui na CBN. Grande abraço, boa semana a todos. CBN Esportes Campinas.